Antes de ler o discurso que preparei aqui com muito carinho, homenageando a cidade de Patos, na Paraíba, o terceiro polo de desenvolvimento do meu estado, que completa sábado 112 anos de fundação, 112 anos em que ela foi transformada em município, com as bênçãos de sua padroeira Nossa Senhora da Guia. Mas eu queria aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alertar mais uma vez o Ministério da Integração Nacional, o governo federal como um todo, para chamar a atenção não só da crise hídrica do Nordeste brasileiro, mas para um caso especial, que é a cidade de Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, um grande polo de desenvolvimento, que tem mais quase 450 milhões de habitantes. Esta cidade está com a crise hídrica diferenciada em relação ao Nordeste, porque ela é emergencial. O açude Epitácio Pessoa, que foi projetado na década de 50, inaugurado em 1958 pelo grande Juscelino Kubitschek, com capacidade de 550 milhões de metros cúbicos de acumulação, esta barragem já tem aproximadamente 110 milhões de assoreamento, ou seja, ela está com um pouco mais de 400 milhões de capacidade e hoje tem menos de 15% da sua capacidade. E ela atende a água de 17 cidades, perfazendo um total de 700 mil habitantes. E apesar da transposição do Rio São Francisco estar prevista para chegar na barragem Epitácio Pessoa, em Boqueirão, no último trimestre do próximo ano ou no primeiro trimestre de 2017, senhor presidente Benedito de Lira, os campinenses, os paraibanos daquela região, não sabem qual é a solução, não foi apresentada ainda a solução, porque a água da barragem que abastece esses 17 municípios, atendendo a 700 mil habitantes, ela está se acabando. E se o ano de 2016, meu presidente e meu líder, senador José Maranhão, Vossa Excelência, que foi um dos maiores construtores de barragem da Paraíba, carinhosamente chamado pelo povo paraibano de o mestre de obras, os campinenses e paraibanos daquela região, senador José Maranhão, não sabem qual é a solução. Ainda não foi apresentada a solução e a solução é emergencial, porque a água está acabando. E atender uma cidade de 10, de 15, de 20 mil habitantes com carro-pipa é possível. Mas uma cidade com 450 milhões de habitantes é tecnicamente impossível esse tipo de atendimento. Até porque não está sendo tomado as cautelas e o planejamento antecipado para a construção de centenas e centenas de caminhões-pipas para, numa emergência, atender Campina Grande. Portanto, eu quero mais uma vez chamar a atenção do Ministério da Integração Nacional e do governo federal, porque o governo tem que encontrar uma solução emergencial para Campina Grande. E essa semana eu conversava com o senador José Maranhão, com o deputado Rômulo Gouveia, com o deputado Veneziano, com o deputado Damião, porque na próxima semana nós vamos em comitiva à bancada da Paraíba no Ministério da Integração Nacional e responsabilizar
o Ministério para que encontre uma solução emergencial que possa tranquilizar o povo e a população da minha querida Campina Grande e de toda aquela região atendida pela barragem Epitácio Pessoa. Portanto, antes de homenagear Patos, eu tomei essa decisão, incentivado pelo senador José Maranhão, de que nós transferíssemos essa responsabilidade, em definitivo, para o Ministério da Integração Nacional e para o governo federal. Vossa Excelência me concede uma parte. Com muita honra, presidente, senador José Maranhão. Senador Raimundo Lira, Vossa Excelência está mostrando a sua sensibilidade de paraibano, de campinense, sobretudo, em relação ao problema que está abordando aqui, que é um problema de vida ou morte para os paraibanos. Nós temos, como já frisei aqui em outra oportunidade, 80% do território da Paraíba encravado no chamado semiárido. E este semiárido é forrado de rochas, é chamada região do cristalino. Aí, a ocorrência de água de subsolo é praticamente inexistente. São pequenas fendas nas rochas, até a profundidade de 50 metros, que não fornece mais de que 2.000 litros por hora de água pesada, de água salobra. Esse é um conhecimento geológico elementar, mas é fundamental saber disso. Porque os reservatórios da Paraíba são os reservatórios de superfície, os açudes, as barragens. E as principais barragens estão com uma reserva d'água insignificante. Vossa Excelência citou o caso de Campina Grande, que é servida pela barragem de Buquirão, uma barragem cuja capacidade total é de cerca de 500 milhões de metros cúbicos, e hoje não tem no seu caixão mais de que 50 mil metros cúbicos, o que é insuficiente para atender a população de Campina Grande e da Grande Campina Grande, que soma mais de 700 mil habitantes, por um período superior a 100 dias. Essa é uma situação dramática, porque não tem como se tirar água do subsolo, porque no subsolo daquela região e de quase todo o território da Paraíba não existe água, não existem lençóis d'água, não existem lençóis d'água. A única solução que eu vejo, no meu modesto entender, são as águas da transposição do São Francisco. Mas, lamentavelmente, esta obra, que faça-se justiça a quem merece, no governo de Lula, caminhou celeremente, desde que Dilma assumiu o governo, que entrou num compasso de espera, num compasso de muita lentidão. E a previsão que se tem oficialmente é de que o eixo leste, que seria apropriado para atender a necessidade de Campina Grande e todo o Planalto da Borborema, é para o final de 2016. E eu pergunto, quase de agora até 2016, o que fará a população da Paraíba e da Grande Campina Grande, da Caatinga litorânea, do Curimataú, do Cariri, o que fará essa população, essas populações farão para sobreviver à seca? Não, nós não estamos reivindicando a aceleração do processo de implantação da transposição pensando em irrigação. Nós estamos pensando, sim, como Vossa Excelência já frisou muito bem aí, na sobrevivência da população, pura e simplesmente na sobrevivência da população. De maneira que eu quero felicitar Vossa Excelência pelo oportuno discurso que está fazendo e pela iniciativa de nos convocar, todos nós, para, numa audiência com o ministro da Integração, cobrarmos soluções para esse problema. Há que se dizer, como se tem dito, para justificar a omissão do governo federal em muitas áreas.
que o país está vivendo uma dificuldade. Não existe uma dificuldade, meu caro presidente, maior, mais grave do que essa, a sobrevivência da população. Só um exemplo que eu vou citar aqui. Nós construímos, quando estivemos no governo, 25 barragens na Paraíba. Uma delas ainda tem muita água, mas fica na região do Vale do Mamanguape, a barragem de Araçagi. Todos os dias, a barragem de Araçagi está fornecendo 300 carros pipa d'água, água bruta, para atender a população desta região, da região da Caatinga litorânea, do Curimataú e do Cariri. Mas a barragem Araçagi, certamente, com a falência das demais barragens, não vai ter mais condições daqui a pouco de fornecer essa água. E essa água virá de onde? Se os mananciais da Paraíba, se os reservatórios, os açudes principais já estão no seu limite mínimo. Alguns já secaram. Cerca de 40% dos açudes da Paraíba não tem mais água de qualidade nenhuma. Essa é a tragédia que nós estamos ameaçados, não é? Que está nos ameaçando e poderá se agravar se o governo federal não chamar a si a responsabilidade que tem para acelerar o processo de transposição do São Francisco. Muito obrigado, senador José Maranhão. Eu peço à mesa que incorpore boa parte do senador José Maranhão ao meu pronunciamento. E queria aqui fazer uma retificação. A minha emoção de falar desse assunto fez com que eu dissesse que Campina Grande tinha 450 milhões de habitantes. São 450 mil habitantes. Portanto, eu quero fazer essa retificação. E quero também lembrar aqui ao senador José Maranhão que, apesar de muita resistência, ele construiu a barragem da Acauã, com 250 milhões de metros cúbicos, e que hoje é que dá dano à segurança hídrica ao Vale do Rio Paraíba. Todas aquelas cidades. Foi Vossa Excelência que construiu essa barragem, repito, com muita resistência, mas construiu e a barragem está lá, servindo ao povo da Paraíba, ao lado de 20 e tantas outras barragens que Vossa Excelência construiu, inclusive a barragem de Araçagi. Senhor presidente, vou falar agora um pouco da querida cidade de Patos, o terceiro polo de desenvolvimento do nosso estado da Paraíba. Fica no sertão da Paraíba, no meio do estado, no centro do estado. Há 112 anos, Patos, na Paraíba, foi elevada à categoria de cidade, mas a história da região começou a ser contada muito tempo antes disso. Segundo os registros oficiais, em 1833, foi criada a Vila Imperial de Patos. Nesses assentamentos, consta que a vila surge para benefício tanto dos fiéis súditos habitantes do lugar, como em aumento da população e esplendor do Império do Brasil. De lá para cá, já se vão mais de 100 anos. A cidade cresceu, prosperou, não apenas no aspecto da extensão e estrutura física, mas principalmente pela pujança de sua gente, que vem fazendo a cidade crescer na luta, com muita disposição de trabalho e responsáveis por manter as ações de governo que auxiliam no trabalho e no esforço de seus administradores. Atualmente, Patos é a sede da 6ª região geoadministrativa da Paraíba. Patos, com mais de 100 mil habitantes, composta por 22 municípios, alguns dos quais oriundo de desmembramentos do território original da cidade, como Salgadinho, Santa Terezinha, Passagem, entre outras.
Também é sede da 14ª Vara Federal, que compreende 48 municípios, que tem uma população atendida de 463 mil habitantes. Localizada na porção mais central do Estado, recebeu o título carinhoso de capital do sertão paraibano. É um dos principais centros urbanos da Paraíba e a sua terceira cidade polo, com comércio e indústria bem desenvolvidos, que geram emprego, renda e tributos, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região em que está inserida. Conta com mais de 200 estabelecimentos industriais, muitas empresas agropecuárias, outra dezena de empresas de transporte, quase uma centena de comerciantes atacadistas e distribuidores e mais de 1.300 varejistas. Mas não é só a economia do município que merece menção. Patos orgulha de ter um meio cultural e artístico pujante que mistura tradição e modernidade com excelência. A Filarmônica 26 de Julho tornou-se um verdadeiro patrimônio da música popular da Paraíba. Fundada em 1931, a banda atravessou o tempo embalando eventos e oferecendo a trilha sonora para os eventos cívicos e festas de Patos e região sertaneja. A cidade também viu nascer artistas plásticos, escritores, políticos e educadores que, com imagens, palavras, atos, lições e exemplos, ajudaram a construir o inconsciente coletivo local e regional e a formar o caráter e a personalidade forte e definida de sua gente. Entre eles estão Padre Vieira, educador e diretor durante muitos anos do tradicional Colégio Diocesano de Patos. E como eu sempre fui muito ligado à educação, é importante rememorar a criação do Colégio Diocesano de Patos. Uma das iniciativas que mais projetou a cidade em termos educacionais está diretamente ligada à fundação do Colégio Diocesano, ideia extraordinária do padre Fernando Gomes, cuja instalação se deu no dia 1º de julho de 1937, em sessão solene, presidida pelo bispo Dom João da Mata Amaral, contando com a presença dos deputados estaduais Hernani Sátiro e José Peregrino. A partir daquele momento, estava oficializada a instituição de ensino que mais contribuiria para a educação dos sertanejos, grandes nomes do futuro de Patos, do Sertão e da Paraíba. Dando continuidade, lembrando os grandes personagens da história de Patos. Falamos de Nabor Vanderlei, Hernani Sátiro, Edivaldo Mota, Rivaldo e doutora Geralda, José Gomes Alves, fundador da primeira escola de ensino superior, e Paulo Bonavides, professor emérito da Universidade Federal do Ceará e um dos mais respeitados constitucionalistas do país, para mencionar alguns dos notáveis patuenses. Patos, da minha querida Paraíba, hoje é uma cidade promissora, organizada e em franco desenvolvimento, capitaneada pela prefeita Francisca Mota, do nosso PMDB, senador José Maranhão, avó do deputado federal Hugo Mota, paraibana, forte e destemida, sempre foi uma defensora incansável dos direitos humanos. Ocupou o cargo de deputado estadual por nada menos do que 5 mandatos consecutivos. Como o sertanejo de Cajazeiras, que fica a 170 quilômetros de Patos,
Compartilho a felicidade de sua população nesse 24 de outubro próximo, sábado, pelo 112º aniversário dessa bela, progressista cidade paraibana. Que venham muitos outros aniversários a serem comemorados com muita festa e música, com a alegria típica do povo patoense. Que venham mais décadas de crescimento e de prosperidade, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora da Guia, a sua padroeira. Parabéns, Patos. Senador muito obrigado. Lira. Senador Maranhão. Vossa Excelência vai me perdoar, porque Vossa Excelência está sendo muito feliz hoje, quando pronuncia dois importantes discursos, não é, que homenageiam ambos a nossa Paraíba, falando das nossas carências no abastecimento d'água, da seca cruel que nós estamos vivendo há já 4 anos, com ameaça de mais 2 anos na previsão dos meteorologistas. E Vossa Excelência, agora, com esse discurso, homenageia a cidade de Patos, seus líderes, no campo da política, no campo da inteligência, no campo das artes e da cultura. E o faz como um autêntico historiador, trazendo ao conhecimento do Senado da República a importância que essa cidade extraordinária tem na vida econômica, social e política da Paraíba. Eu me acosto ao discurso de Vossa Excelência, fazendo minha as suas palavras e dizendo que Vossa Excelência revela-se assim um representante autêntico da nossa terra, porque está aqui enaltecendo os nossos valores culturais, históricos e políticos. Parabéns ao povo de Patos. Por intermédio do discurso de Vossa Excelência, eu me solidarizo e me regozijo com mais um aniversário desta já centenária cidade, que dá uma contribuição extraordinária à economia do nosso Estado, que foi e é um celeiro de homens públicos extraordinários, como todos que Vossa Excelência mencionou aqui, cujos conceitos a respeito deles eu subscrevo com satisfação e alegria. Meus parabéns a Vossa Excelência por essa tarde de paraibanidade, pelos 2 discursos que Vossa Excelência está fazendo. Muito obrigado, senador José Maranhão. Vossa Excelência, que já governou a Paraíba em 3 mandatos, está agora no 2º mandato de senador da República, já foi deputado federal também por vários mandatos e deputado estadual. E eu tenho dito na imprensa e dos meus companheiros que agora no dia 31 de outubro, eu vou para João Pessoa participar da reunião do Diretório Estadual para reeleger o senador José Maranhão, presidente do PMDB do nosso partido. Ele é o meu chefe lá na Paraíba e o meu conselheiro aqui em Brasília. E eu tenho dito, quando as pessoas perguntam por que tanto entusiasmo por José Maranhão, eu digo, porque para ser presidente do PMDB da Paraíba tem que ter história, e José Maranhão tem história. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Meu caro senador Raimundo Lira, eu quero, quando Vossa Excelência disse que vai, na próxima semana, com a bancada da Paraíba ao Ministério da Integração, eu quero dizer a Vossa Excelência que a causa da Paraíba é a causa de Alagoas. Então, não inclua apenas 3 senadores da Paraíba, inclua mais um, façam 4 senadores, porque eu me incorporarei a essa comitê para conversar com o ministro da Integração Nacional. 4 senadores irão nessa comitiva. Inclusive, quero cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar o povo de Patos
pelo dia da sua emancipação política e, ao mesmo tempo, cumprimentar esse gigante pequeno, mas que é uma figura respeitabilíssima nesta casa, no Nordeste, neste país. Cumprimento o senador José Maranhão e eu queria cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência. 4 senadores irão nesta comitiva junto com os deputados federais, o senador José Maranhão, o senador Cássio Cunha Lima, o senador eu próprio e Vossa Excelência, senador Benedito de Lira, com 2 representações, com a representação do Estado de Alagoas e de vice-presidente da Comissão de Transposição do Rio São Francisco. Muito obrigado, presidente.